Vamos lá então? Agora a gente entra no capítulo 7, versículo 24 ao versículo 30, aqui na Essência. Diz assim então a palavra do Senhor. Levantando-se dali, ele partiu para as terras de Tiro e de Sidom. Levantando-se da onde? Aonde é que Jesus estava? Jesus estava reunido com muita gente que havia chegado para ouvir ele falar. E nessa reunião onde ele estava, junto com discípulos, com fariseus, com uma galera que veio de Jerusalém, escribas, ele foi questionado sobre a questão de impureza, sobre comer com mãos impuras, sobre o fato de os fariseus serem homens muito legalistas, que observavam certos princípios, como lavar copos, lavar camas, lavar todas as coisas. E como vimos no vídeo passado, a gente viu como é que Jesus falou com eles, porque eles observavam tradições, mas eles trocavam as tradições pelo princípio da vida e acabavam honrando a Deus com os lábios, mas o coração estava longe deles, não é? Então, nesse contexto de purificação, de ser puro, de ser impuro, e Jesus dizendo que o que contamina o homem não é a comida, não são essas coisas externas, mas aquilo que procede do coração do homem. Jesus disse que é do coração do homem que nascem as soberbas, as iras, as invejas, as coisas horríveis que se manifestam, e é de dentro que o homem é contaminado, né? A gente entra agora nesse texto. Jesus parte desse cenário onde ele está falando sobre essas coisas, e ele entra nas terras de Tiro e Sidom. As terras de Tiro e Sidom agora é ali perto do Líbano hoje, para você ter uma noção geográfica de onde é que fica Tiro e Sidom, perto do Líbano. Ele entra nessa região. E tanto Tiro e Sidom tem um aspecto geopolítico e geográfico e também espiritual nas Escrituras, como sendo um lugar de impureza, um lugar de malignidade, de trono de Satanás. Então Jesus ele sai daquela região, que era uma região tida como terra de promessas, terras de herança de povo de Deus, e ele rompe as fronteiras de Israel e entra nas terras de Tiro e Sidom. E quando ele entra nessa região, ele vai na direção de uma casa. E a intenção de Deus aqui era que ninguém soubesse o seu movimento. Isso aqui é muito importante. Jesus não queria que ninguém soubesse aonde ele estava. Ele queria tirar um tempo para descansar. Queria tirar um tempo para ficar de boa com os discípulos, comer um lanche. Sabe aquela vontade que às vezes dá na gente de ficar quietinho num canto? Se ocultar, não se expor? É justamente isso que está acontecendo. O Senhor Jesus está com essa vontade de ficar oculto, se esconder. E o desejo dele é que ninguém saiba, que ninguém possa encontrá-lo, que ninguém o encontre. Mas uma mulher tomada de angústia, uma mulher tomada de ansiedade porque ela tinha uma filhinha que estava sendo atormentada por um espírito imundo. Isso aqui não era uma indução maligna, não, era um demônio que tomava a garota. Quando essa mulher ouviu falar a respeito de Jesus, e ela sabendo que estava tendo um movimento diferente ali na região onde ela morava, ela vai de encontro a Jesus, veio, prostrou-se aos seus pés. O texto diz que essa mulher era grega.
de origem sírio-fenícia, e ela rogava muito que Jesus expelisse da sua filha aquele tormento, aquele demônio, aquela perturbação. Mas Jesus disse assim para ela: mulher, deixa primeiro que eu dê de alimento aos filhos. Jesus está tomando um provérbio da época, que era um provérbio comum entre eles, não é? Primeiro a gente alimenta os filhos, depois a gente alimenta os cachorrinhos. Jesus não está sendo indelicado com ela. Jesus não está tratando mal. Jesus, ele apenas está tomando um provérbio de fala popular e ele está dizendo: olha, o dito popular é esse. Primeiro a gente alimenta os filhos e depois a gente alimenta os cachorrinhos. Então deixa primeiro fartar os filhos e depois eu vou abrir a minha graça, o meu favor para todo mundo, para além das fronteiras de Israel, porque eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Mas essa mulher dá uma resposta a Jesus que é muito interessante. Ela diz assim: sim, Senhor, mas os cachorrinhos, eles ficam debaixo da mesa, eles comem das migalhinhas que caem quando as crianças comem. Os bichinhos comem. Então Jesus disse assim para ela: mulher, por causa desta palavra, você pode ir. O demônio já saiu da tua filha. E a mulher se levanta, volta para casa, acha a menina sobre a cama, tranquila, pois o demônio a deixara. E Jesus se retira dali e vai para o mar da Galileia e para o território de Decápolis. Olha que interessante, a gente está vendo uma discussão entre Jesus falando com fariseus e religiosos sobre purificação. Eles estavam dizendo: Senhor, não te é lícito comer, não é lícito comer sem lavar as mãos. E eles estão encanados nesse processo de purificação, de lavar a mão, de observar alguns princípios, porque eles eram muito encanados com tinham essa coisa na cabeça deles de serem os santarrões, de serem os puros, de serem os limpos. Jesus não tinha essa coisa encanada, não. Se você for ver Jesus, o Senhor se movendo no Evangelho, você vai ver que ele está, veja, ele entra num cemitério, depois ele ressuscita morto, mas ele senta para comer com prostituta, com pecador, ele come pão, reparte pão, come pão com uma multidão, e ele não está muito interessado em religiosidade, em certas observações e em certos aspectos que não fazem parte daquilo que é o essencial. Você vê o Senhor Jesus rompendo essas barreiras colocadas, não é? Ele é muito direto à alma, ao coração do ser humano. E o que mais me chama a atenção nesse texto, queridos, é o fato de que o Senhor entra nessa região, que era tida uma região impura, por ter história até de religiosidade. Ele entra nessa região com a intenção de ficar quietinho. Mas de repente, uma mulher faz com que o amor de Deus não fique oculto. Uma mulher que invade o aposento de Deus e entra pela fé. Ela viola a vontade de Deus. A vontade de Deus era ficar quieto, que ninguém soubesse. Ele queria ficar na dele. Essa é a vontade de Jesus, de Deus. Mas ela entra, invade os aposentos do divino, entra pela fé na presença de Jesus, com uma coragem e uma ousadia tremenda, focada, com
um desejo ardente de ver suas angústias sendo desfeitas, porque ela tinha na casa dela uma demanda terrível. Ela via sua filhinha. Sua filhinha era atormentada por um espírito que a possuía. Existiam angústias sobre a alma daquela mãe, que todas as vezes que ela olhava para a garota, ela via que aquela menina tinha um destino que não seria bom. Que o que habitava na filha era uma situação presente que sinalizava que o futuro dessa menina seria um futuro incerto e de trevas. E isso gerava uma angústia, uma perturbação, uma cadeia na alma dessa mãe que faz com que ela, simplesmente movida por essa necessidade, encontre força para ir contra a força até da vontade de Deus. Deus queria se ocultar, mas aquela fé meio que teimosa move o coração cheio de compaixão de Deus, ao ponto de Deus dizer: eu não posso brincar de esconde-esconde com essa moça. Eu tenho que revelar a ela o meu amor. E a Bíblia nos diz que ela busca o Senhor, clama pela sua filha, se prostra aos pés de Jesus. Ela rompe toda uma situação onde os discípulos estão ao redor dele, de Jesus, meio que impedindo de que ela chegasse. E ela obtém pela fé a vitória para sua casa, para sua filhinha, para o futuro da sua casa, para o futuro da sua filha. Isso aqui me dá uma lição fantástica, porque eu aprendo que quando a gente determina no nosso coração com a disposição de buscar em Deus qualquer coisa que pedirmos, Ele nos concede. Essa mulher determinou no coração dela romper os aposentos divinos e obter pela fé a vitória para sua casa e para a sua família. Jesus faz um trocadilho aqui usando esse provérbio, né? Dizendo: não é bom repartir o pão dos filhos com os cachorrinhos, né? Deixa primeiro eu fartar os filhos, porque não é bom tomar do pão que é dado aos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E ela responde, ela troca na argumentação, dizendo: sim, Senhor, eu entendo o que o Senhor está falando. De verdade, a gente tem que alimentar os nossos filhos, mas é tipo assim, aqui quem está falando é uma mãe que clama por uma filhinha. Mas com respeito aos filhinhos de Israel, é essa a resposta que ela está dando. Eles têm o pão que desceu do céu. Eles têm uma história de milagres. Eles têm uma herança. Eles têm promessas. Eles têm os profetas. Eles têm muitas coisas. Uma herança espiritual foi dada a eles. Mas, quanto a mim, eu não tenho nada. Eu sou só
uma mãe que espera da tua graça. É isso que está dizendo aqui o provérbio trocado com ela. Ela se apresenta diante de Jesus dizendo: Senhor, eu sou alguém que precisa das migalhas da sua graça. E eu sei que o Senhor se manifestou para aquele povo, mas já que o Senhor rompeu as fronteiras de Israel e entrou aqui na minha terra, que a tua graça e o teu favor visite o meu coração. E o Senhor Jesus dá uma resposta que é fabulosa, porque Jesus disse assim: por causa desta palavra podes ir. Por causa desta palavra. Essa mulher estava olhando para a palavra encarnada. Essa mulher estava olhando para a manifestação exata do ser de Deus. Essa mulher estava olhando para a promessa mais esperada pelos filhos de Israel, o Messias. Ela estava olhando para aquele que é o cumprimento de todo o desígnio, de toda a revelação, de todo o propósito divino. E ela olhando para Jesus, o autor da fé, ela consegue ver na palavra que é Jesus a resposta da graça de Deus para a alma dela, porque a Bíblia diz assim que ela ouviu falar a respeito de Jesus. O versículo 25 diz: tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se aos seus pés. Ela conhecia a palavra de ter ouvido a respeito dela ou dele. Por isso ela dá esta palavra para Jesus: Senhor, eu não sou ninguém, mas eu sei quem o Senhor é, porque eu vi a respeito do Senhor como sendo o cumprimento da palavra de Deus. Eu não sou ninguém, mas eu vi a respeito de Ti como sendo o pão que desce do céu e alimenta o faminto, como sendo o profeta que ressuscita os mortos, como sendo o Filho de Deus que expulsa os demônios. Eu ouvi a teu respeito como sendo aquele que é prometido pelas Escrituras, pela história do povo de Israel, pela história desse povo aí que tem herança, que tem pais que conheceram a Deus. Eu ouvi falar a teu respeito, Verbo divino. Eu não sou ninguém. Estou aqui apenas carecendo do seu amor. Gente, quando a gente entende quem é o Senhor, Ele não pode se ocultar. Quando a gente conhece Jesus não como a religião nos ensina, mas como a voz de Deus que tem resposta para todas as nossas queixas e angústias e aflições. Jesus é isso. Ele é a palavra de Deus carregada de respostas para toda a fome da nossa alma. Por isso Ele é o pão que alimenta os filhos. Você já teve fome? Já sentiu seu corpo clamar por pão? Já viu como a nossa carne necessita de comida?
Assim também, a nossa alma precisa de alimento. Essa mulher está tão fragilizada pela situação que ela está vivendo em casa. Sua alma está tão contorcida de dor, de aflição, de angústias constantes, repetitivas, de um futuro incerto, de trevas, de medos. Ela não consegue ter paz por causa do tormento que está sobre a sua menina. Então ela chega diante agora da palavra, da resposta, do pão de Deus. O pão está ali. E de maneira ousada ela entra no santuário de Deus para tomar do pão da vida. Se você fosse um religioso, talvez você dissesse como os fariseus disseram para Jesus e os discípulos quando eles estavam colhendo espigas e grãos. Os religiosos disseram assim: por que seus discípulos fazem o que não é lícito no dia do sábado? Eles estão colhendo espigas e estavam comendo, que estavam com fome. Eles entram no campo, entram na propriedade de alguém e começam a colher e comer. Aí Jesus disse assim: está aqui quem é maior que o sábado. Para dizer toda a verdade, eu vou dizer algo para vocês. Vocês se lembram que Davi, quando Davi teve fome, ele e os seus soldados, como eles entraram na casa do sacerdote, na casa de Deus, no templo, e pegaram do pão e comeram do pão. Nem era lícito alguém comer daquele pão. Era um pão dedicado a sacerdotes. Eles foram lá, pegaram do pão, comeram do pão. Se vocês soubessem quem está aqui. Eu sou aquele que é maior que o sábado, maior que a religião, maior que todos os sistemas que vocês criaram como tradições. Eu sou a resposta para a fome da alma. Ah, menina, não é bom pegar o pão e dar, que é dado aos filhos, e dar aos cachorrinhos. Sim, Senhor. Mas eu sei quem o Senhor é. E eu sei quem eu sou. Eu sou só alguém que preciso das migalhas da tua graça. Eu preciso do teu amor, do teu favor, da tua misericórdia, da tua bondade. E o texto diz que ele não pôde se ocultar. Uma mulher ousada, com uma fé capaz de entrar no santuário do descanso de Deus para obter descanso para a alma dela. O que é que tem perturbado a tua alma? A gente tem aqui aprendido o Evangelho, estamos de maneira simples explanando a palavra. Lemos o texto, conversamos, eu e você aqui. Mas o que é que tem perturbado a sua casa? Como eu posso aplicar esse ensino tão simples na minha vida, sua vida? Eu creio que a gente pode olhar para a mulher. E nós que temos ouvido tanto falar de Jesus, por todos os cantos a gente ouve falar dele. Se a gente erguer os olhos para os céus e ver a criação, você vai ouvir falar dele. Se você sair dessa esfera do planeta Terra e olhar para os astros, para as estrelas, para o universo, você vai ouvir falar a respeito dele, porque é ele quem chama as estrelas pelo nome. Se você entrar dentro do teu coração e procurar respostas para a tua vida, você vai dizer: pô, pastor, eu não encontro, mas eu sei que você pode hoje olhar para dentro de você e olhar para trás e dizer:
Eu estou vivo porque alguém me sustentou até hoje. Em meio às minhas angústias, às minhas dificuldades. E esse alguém é Deus. Agora eu olho para essa mulher e eu vejo nela alguém que está vivendo esse tormento, mas ela vai até Jesus. E ela ousa entrar diante daquele que parecia ou tinha vontade de se ocultar. Às vezes parece que Deus está escondido, né? Brincando de esconde-esconde. Ela vai lá e rompe com uma coragem tremenda, porque ela acredita que ela não incomoda, mas que ela vai encontrar o amor, que ela vai encontrar a resposta, que ela vai encontrar o descanso para sua alma. Aí Deus não se oculta quando a gente entra assim. Por isso ele diz assim: filhinha, por causa dessa palavra, porque você compreendeu que eu sou a revelação da palavra de Deus e você está dizendo para mim que eu tenho para você aquilo que pode sustentar a tua vida. Pode ir em paz, filhinha. Vá em paz, você recebeu da minha graça, tua filhinha. O demônio já saiu dela. E a Bíblia diz que ela volta para casa e encontra a menina sobre a cama. Sobre a cama. Aquilo que era um tormento agora estava descansando em paz. Aquilo que gerava aflição. Essa imagem dela entrar em casa e ver a garotinha deitada na cama, tranquila, dormindo, talvez o melhor sono dela. Nunca mais deve ter saído da mente dessa mulher. Eu fico imaginando essa mãe conversando com essa menina depois que ela cresce. E ela contando: sabe, filha, teve um dia que eu fui ousada. Eu ouvi falar a respeito de um profeta que era o cumprimento de todas as profecias, e eu fui até ele. Você consegue imaginar ela contando essa história para a filhinha? Você vivia atormentada, não conseguia dormir, estava possuída por coisas ruins, e eu cheguei até ele e eu encontrei o amor. Que nessa manhã você que me ouve possa também ter a luz e a compreensão de quem é Jesus. Ele é a revelação do amor escondido. E por meio da sua fé, você pode alcançá-lo. Basta apenas acreditar e buscá-lo com todo o seu coração, e você vai encontrar descanso para a sua vida. Chorar por você, Pai, que nesse tempo chamado hoje, onde tiver alguém me ouvindo anunciar a tua palavra, o Senhor se manifeste como Deus que tem sempre soluções para as angústias do coração. Que o teu Espírito desperte o coração das pessoas. Que ao lermos esse texto, ao comentarmos sobre ele e ao ouvi-lo, aonde chegar essa mensagem, as pessoas sintam-se instigadas a te buscar e romper e entrar nos aposentos do Senhor, acreditando que o teu amor não ficará oculto, mas será revelado. E aquilo que está escondido vai ser manifesto como poder divino
sobre a vida, sobre a casa, sobre o lar de todo aquele que te busca. Porque o Senhor não é o Deus de Israel. O Senhor é o Deus de todos aqueles que te procuram com o coração quebrantado e contrito. Estes te encontram. O Senhor não é o Deus que está preso ao cristianismo, ao mundo gospel. O Senhor não é o Deus de uma religião ou Deus de uma denominação. Não. O Senhor é o amor revelado. Que todos possam ouvir a pureza e simplicidade da tua palavra e ter um encontro contigo, serem despertados a te buscarem, porque eu sei que o Senhor se revelará. No nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você.